Fala pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de Química para ano 2020. Vamos dar continuidade ao assunto passado. Hoje nós vamos resolver várias questões de concursos anteriores, beleza? Então nós já vimos a parte introdutória de propriedades da matéria, vimos toda aquela parte, né? Vimos propriedades gerais, propriedades específicas e hoje nós iremos adentrar nas questões. Mas antes de a gente entrar nas questões propriamente ditas, gostaria de discutir mais um tópico com vocês, que seria aí a questão das propriedades intensivas e propriedades extensivas. O que vai determinar a diferença de ambos é a questão da massa. Como assim, professor? As propriedades intensivas, tá? Elas não dependem, tá? Não dependem da massa. Então, não dependem da massa. Já a extensiva, que você memoriza com extensão, depende, tá? Depende de quê, professor? Da massa. Me cite exemplos aí, professor, de intensivas e extensivas. De intensivas, a gente pode falar, por exemplo, da temperatura. Você colocar, por exemplo, uma água no fogo, mesmo que ela esteja em uma quantidade menor ou maior, a temperatura vai ser a mesma. Então, temperatura seria uma propriedade aí intensiva, não depende da massa. Outro, a densidade. A densidade nós já vimos, né? É uma propriedade geral da matéria, a gente viu isso. A densidade seria uma propriedade intensiva. Você já sabe o que é densidade, né? É a massa sobre o volume. Então, a densidade seria uma propriedade intensiva, ou seja, não depende da massa. Um exemplo, um cubo de gelo bem pequeno tem a mesma densidade de um iceberg aí de grandes dimensões. Então, a densidade do gelo, uma pedra de gelo, de um cubo de gelo, tem a mesma densidade aí de um iceberg, por exemplo. Então, independe da massa. Então, veja aqui a relação da massa sobre o volume. Já a propriedade extensiva, galera, a propriedade extensiva já depende da massa. É só você lembrar de extensão, tá? Depende da massa. Um exemplo aí de uma propriedade extensiva que depende da massa. Por exemplo, a energia liberada, tá? A energia liberada em uma combustão. Então, depende, obviamente, da massa, beleza? Depende, obviamente, da massa. Por exemplo, você queima aí um palito de fósforo, então a energia liberada dessa queima desse palito de fósforo será menor do que a queima, por exemplo, de vários galhos, vários gravetos aí de pau, por exemplo, para liberar mais energia. Então depende, obviamente, da massa. Outra propriedade que depende da massa é o volume. Por exemplo, 1 quilo de algodão ocupa mais espaço do que 1 grama de algodão, certo? Então, bem interessante. Só voltando um pouquinho, você viu que densidade, olha só pessoal, ele é uma propriedade intensiva que não depende da massa, só que a relação é de duas grandezas de propriedades extensivas, massa e volume, beleza? Mas a densidade, como ela é tipo invariável, a densidade é uma propriedade intensiva, ou seja, não depende, tá? Não depende da massa. Então, é isso aí de propriedade intensiva e extensiva. Eu espero que tenha elucidado aí a sua dúvida em relação a esse tópico aí. Então, vamos para a primeira questão de 2014.
Questão bem bacana também. Então, as propriedades das matérias podem ser classificadas em gerais ou específicas, intensivas ou extensivas. Assinale a opção que relaciona corretamente o tipo de propriedade com a sua respectiva aplicação. Vamos para a letra A. A massa ou volume de um corpo são propriedades gerais da matéria. Perfeito, pessoal. Então, toda e qualquer matéria tem essa propriedade, qual seja massa e volume. Então, se ele quer a alternativa correta, então a questão já seria a resposta aí a letra A. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. Os pontos de fusão e de ebulição da água são propriedades gerais da matéria. Aí já está errado. Nós vimos que faz parte da propriedade específica. No tocante aí, por exemplo, a propriedade física. Nós vimos que ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades físicas. Então, qual seria o conceito aí de ponto de fusão? Você já viu. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição seria aquela temperatura em que uma substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Letra C. A densidade absoluta de uma substância é uma propriedade extensiva da matéria. Nós vimos isso agorinha. Nós vimos que densidade não depende da massa, tá? Se não depende da massa, então ela é uma propriedade intensiva e não extensiva conforme dispõe aqui a questão. Então, densidade. Então, a densidade de um cubo de gelo é a mesma densidade de um iceberg, por exemplo. Letra D de doido. A temperatura de um corpo é uma propriedade extensiva da matéria. Nós vimos isso. Vimos isso no slide anterior. A temperatura, você bote água no fogo, depois use um termômetro. Mesmo em pequena quantidade ou em grande quantidade, a temperatura será a mesma. Então, temperatura não é uma propriedade extensiva, e sim uma propriedade intensiva. Você já sabe por que é intensiva, porque não depende aí da massa. Letra E. A energia liberada na combustão de um combustível é uma propriedade intensiva da matéria. Não. Nós vimos que a energia liberada de uma combustão é uma propriedade extensiva, porque depende da massa. Só lembrar lá do palito de fósforo. Se você queimar um palito de fósforo, a energia liberada é menor do que você queimar, por exemplo, uma tora de um pedaço de pau imenso aí, ou vários gravetos. Beleza? Só partir dessa lógica. Então aí seria aí o gabarito letra A. Professor, eu só não estou gostando de uma coisa. O que, meu querido? Que o senhor não está aparecendo. Eu quero tanto lhe ver. Calma, aqui nos vídeos vindouros talvez eu apareça aqui, que eu não estou na minha cidade, estou em outro lugar aí do planeta. Segunda questão. Qual das seguintes propriedades não representa uma característica dos líquidos? Nós vimos o seguinte. A matéria, você viu isso. A matéria ela pode se apresentar em 3 diferentes estados físicos. Nós temos o estado sólido, em que as partículas estão bem pequenininhas, bem juntinhas. Nós temos o estado líquido, que elas estão um pouco mais afastadas, e no estado gasoso, que está bem afastado. Como elas estão aqui no modo aqui intermediário, as partículas aqui estão afastadas de modo mediano, intermediário, isso que dá a certa fluidez da água. Então, em relação a líquidos, podem fluir, ok, isso aí é uma característica dos líquidos. Apresentam massa definida, com certeza. Então, 1 kg de água, tanto faz 1 kg de água numa piscina, 1 kg de água em outro lugar, a massa sempre ela é definida de fato.
apresenta formato definido. Em relação ao líquido, nós vimos o quê? Que o volume, tá? Ele é constante, só que a forma é variável. E aqui está dizendo que o formato é definido. Aí está errado, porque o formato aqui de um líquido ele é variável. Professor, não entendi por que é variável. Experimente colocar, por exemplo, a água dentro de uma bacia. Então, ela vai ter a forma de uma bacia. Se você pegar essa mesma água e colocar num copo, vai ter o formato de um copo. Então, apresenta formato definido, aí já está errado. Aqui é a característica de um sólido e não de um líquido. Mas vamos para outras alternativas para a gente ver os erros, né? O mais importante é ver os erros e não os acertos. Podem ser percebidos por nossos sentidos? Correto. Se coloca a mão na água, você sabe que é uma água ali, né? Sofrem solidificação mediante aumento de pressão. Pessoal, o que é pressão? Pressão é você aplicar uma força sobre uma determinada área. Então, se você aplica uma força em umas partículas, então elas tendem a se aproximar, se unir. Então, se eu uno as partículas, qual é a característica que melhor representa isso? O sólido. Então, realmente, se eu aumento a pressão, a matéria ela pode sofrer aí uma solidificação pelo aumento da pressão. Então, foi muito bem aí a letra E, está corretíssima. Então, nosso gabarito seria a letra C. C de coração. Dando continuidade, analise a tabela abaixo, né? Assinale. Aí tem a substância A, B, C e D, ele deu ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, a tabela apresenta os pontos de fusão e de ebulição das substâncias A, B, C e D, admitindo que a pressão e a temperatura ambiente sejam respectivamente de 1 atm e 30 graus Celsius. É correto afirmar. Então, ele deu a temperatura, aquele caso que eu expliquei para vocês. Eu vou colocar do meu jeito. Eu poderia fazer direto aqui na tabela, mas não vou fazer. Eu vou usar aqui o meu jeito aqui. Tá? Isso aqui é a substância A. Essa aqui é a substância B. Essa aqui é a substância C. Essa aqui é a substância D. Então, ele deu o ponto de fusão da A, que é 15. E ele deu o ponto de ebulição, que é 90. Na B, o ponto de fusão é 40. E o ponto de ebulição é 120. Letra C, o ponto de fusão é menos 60. E o ponto de ebulição é 10. Letra D, ele deu que o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Então, aqui nós temos o ponto de ebulição e aqui nós temos o ponto de fusão. Então, você vai numerar aqui, ó, G de gasoso, L de líquido e S de sólido. Então, acima da temperatura, tá, do ponto de ebulição, você tem o estado gasoso. Entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, você tem o estado líquido. E abaixo do ponto de fusão, você tem o estado sólido. Só você lembrar de GLS. Gay, lésbica, sapatão. Nunca mais você esquece. Gay, lésbica, sapatão. Gay, lésbica, sapatão. Gay, lésbica, sapatão. Tô falando baixo porque o povo tá dormindo aqui, né? Vocês vão me chamar de louco aqui falando sozinho. Então vamos lá. Olha só. Vamos aqui para as alternativas, né? Para saber o que ele está falando. A substância B está no estado gasoso. Vamos ver. Substância B está no estado gasoso. Qual é a temperatura? 30 graus. Então, 30 graus, galera, está abaixo do 40. Então, está aqui. Então, a substância B está no estado sólido. Sólido e não gasoso. Então, a letra A, o primeiro item, que é a letra A, já está errado. Aqui é a letra A, B, C, D e E. A substância D está no estado sólido. Vamos ver. A substância D está no estado sólido. 30 está onde, pessoal?
30 deve estar por aqui. Então está no estado que? Líquido. Então aqui é líquido. Então mais uma alternativa errada. Letra C. As substâncias A e C estão no estado líquido. Vamos lá. A. Então 30 está por aqui. Então realmente A é líquido. Agora vamos ver C. 30 está onde, pessoal? 30 está acima do 10. Então 30 está por aqui. Então C está no estado gasoso. Tá? A está no estado líquido, mas C está no estado gasoso. Então mais uma errada. Vamos para a letra D. A e D estão no estado líquido. Nós já vimos que A realmente está no estado líquido. Agora vamos ver D. D também está no estado líquido, né? Entre 0 e 100. Então, o gabarito seria a letra D. As substâncias A e D estão no estado líquido. Vamos ver a letra E. As substâncias B e C estão no estado gasoso. Vamos lá. B e C. Ó, B está no estado sólido e C, galera, está no estado gasoso. Então, B e C não estão no estado gasoso, só C que está e B está no estado sólido. Então, está errado. O gabarito só sobrou aí a letra D. Parece um pouco complicado, mas não é. É bem fácil isso aqui. Vamos aí para mais uma questão. É o 2009. Bem antiga essa questão, né? Mas serve aí para você consolidar os estudos. Abaixo, na coluna da esquerda, temos algumas propriedades gerais da matéria e na coluna da direita, algumas situações relacionadas a essas propriedades. Vamos lá. Ó, passageiro caindo dentro de um ônibus porque este freou bruscamente. Isso aqui você já sabe que é a inércia. O que seria a inércia? Inércia, ela tem o seguinte comportamento. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento, um corpo em repouso tende a ficar em repouso. Inclusive, isso é uma lei lá da física, né, que você estuda. Então, isso aqui é inércia. Prego enfiado numa parede para dependurar um quadro. Quando você enfica um prego na parede, o barro tem que sair. Então, isso aqui é uma impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Frutas trituradas no liquidificador na preparação de um suco. Então vai ser triturado. Então você vai dividir em partes pequenas. Então é divisibilidade. Divisibilidade. Então pronto, né? Um é inércia. Coloca aqui. 2 é impenetrabilidade, então aqui é 2. Frutas, 3 é divisibilidade, então 3 está aqui. Então esse aqui não tem e esse aqui não tem, então seria 2, não tem, 3, 1 e não tem, então seria a letra E. 2, tracinho, 3, 1 e tracinho. Então, letra E de elefante. Vamos lá para mais uma questão. Leia o seguinte adágio. 2 pés não cabem em um sapato. Você já sabe que eu falei na aula passada. Claro que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso aqui é a impenetrabilidade. Letra E. Você já sabe que é divisibilidade. Tornar uma matéria em partes menores, né? Partes bem pequenas. Elasticidade seria uma propriedade em que quando um material ele é submetido a uma compressão, ele volta a seu estado original. Inércia nós acabamos de falar. Compressibilidade é você diminuir o volume de determinada material, de determinada substância ali através de uma pressão. Certo? Então, letra E é a resposta. Vamos para a letra C, isso aqui bem recente, né? Caiu em 2018. Analise as propriedades do ar atmosférico relacionadas a seguir. Olha só. Capacidade do ar de diminuir o seu volume. Capacidade do ar de diminuir o volume, você já sabe. Isso aqui é com
pressibilidade. Beleza? Capacidade do ar retornar ao seu estado natural após uma compressão. Isso aqui é elasticidade. Força por unidade de área que o ar exerce sobre tudo. Então, isso aqui, o que é força sobre área? Pressão é igual a força sobre área, tá? Então, só lembrar dessa fórmula aqui. Força por unidade de área que o ar exerce sobre tudo. Isso aqui é chamado de pressão. Beleza? Capacidade de aumentar o seu volume ocupando todo o espaço. Isso aqui você não viu, mas isso aqui é a expansibilidade. Se você coloca, por exemplo, um ar dentro de uma sala, ele vai se expandir e ocupar todo aquele espaço da sala. Isso é chamado de expansibilidade. Então vamos lá. Ficou compressibilidade, elasticidade, pressão e expansibilidade. Então letra A é a resposta. Ponderabilidade, ponderar, né? Elasticidade, isso aqui já flutuabilidade. Impenetrabilidade, se fosse pressão, elasticidade, que ele mudou a ordem. Divisibilidade, aí não tem nem questionar, né? Que ele só mudou a ordem e colocou palavras aleatórias, como diz o cara, palavras ao vento. Continuando, peguei uma questão que não é de EAN, mas é de um vestibular aí tradicional. Olha só, veja a imagem aqui, o que está acontecendo. Fecharam o cara aqui, né? Fecharam o cara, e esse aqui ocupou esse espaço, que ocupou esse espaço. Esse aqui está praticamente tendo que sair, porque esse cabo aqui está ocupando o espaço. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, que dirá 3 corpos ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Isso aqui é uma propriedade geral da matéria, na situação do estado é denominada de impenetrabilidade. Tá? Gabarito letra D. Não precisa nem você ler isso aqui, só olha para a figura e já responde. Então, galera, encerramos aí mais uma aula aí feita com carinho para vocês. O que eu peço é só que deixe o like aí, inscreva-se no canal se não é inscrito. Até a próxima aula aí para EAN 2020, galera. Falou!